Volta ao Rádio Esportes. É isso, show de bola pra gente trazer mais informações do Galo, a equipe que fechou a preparação na parte da manhã, pensando nesse compromisso de pré-temporada e muito mais que isso, né? Também pensando no duelo contra o Vila Nova na quarta-feira, a estreia do Atlético no Campeonato Mineiro. A boa notícia que trouxe mais cedo no primeiro tempo, e vou repetir aqui no segundo tempo, é do Mikael. Mikael, que é um zagueiro que tem aí uma expectativa de ter um futuro legal pela frente. O Mikael iniciando os trabalhos de verdade nessa pré-temporada, porque tinha sido diagnosticado com a Covid-19. A recuperação foi satisfatória, passou pelo teste que deu negativo, então ele fica à disposição do técnico Antônio Mohamed a partir do jogo contra o Vila Nova. Para frente, para o duelo de quarta-feira, acredito que ainda é muito cedo. O jogador vai ter um período ainda para melhorar essa questão física e entender a filosofia de trabalho do argentino. Outra questão tem a ver com o Savinho. Esse sim, uma expectativa até de montagem do Atlético, dos titulares que vão a campo, poderia atuar o Savinho por tudo que representa, meio atacante, habilidoso. Tá precisando também de rodagem, tá precisando de cancha, como diz na linguagem do futebol, mas essa questão da Covid atrapalhando também o jogador que vai seguir isolamento e por isso desfalcar o Galo nas próximas partidas. Eu falei sobre Turco Mohamed, que não tem problema nenhum em relação à documentação, então há uma expectativa muito grande dele estar sim no Açapão do Bonfim, no estádio Castor Cifuentes, na quarta-feira. E aí, um outro jogador que também vive a expectativa de ter o nome publicado no BID é o atacante Fábio Gomes, jogador que vem do futebol norte-americano, passagem pelo Oeste, tem um centroavante mais alto dentro do contexto de elenco do Atlético. Também foi uma estratégia do departamento de desempenho, da direção de futebol, com a comissão técnica do Mohamed. Ter esse jogador com essa característica é algo importante e por isso o Fábio Gomes também é um atleta que vai ficar à disposição do técnico atleticano, mas para isso tem que ter o nome publicado no BID. E seria um reforço também, quem sabe, para esse início de Campeonato Mineiro? Talvez sim. Eu pergunto a você, Léo Figueiredo, o Fábio Gomes, o Atlético não tinha esse cabeceador nato, aquele altão, assim, um jogador forte tem. O Diego Costa, ele é um artilheiro, é um jogador que sabe fazer isso. Mas um atleta forte e alto na bola aérea é uma variação legal de elenco, né, Léo? É porque ficou sem o Diego Costa, né? Que era o cara que poderia trazer isso pro Atlético. O Hulk não tem essa característica, o Sacha não tem essa característica, o Vargas não tem essa característica, os outros atacantes do Galo não. Com a saída do Diego Costa, para determinada situação de jogo, contra um adversário que tem uma defesa que atue de uma determinada forma. Pra forma, a gente ainda nem sabe como é que o Turco tá pensando todo o futebol do Atlético, a maneira do Galo jogar. O Fábio Gomes se transforma numa boa opção. É um estilo de jogo diferente do Hulk. O Hulk sai da área, o Hulk corre o campo todo. O Fábio Gomes é um cara de área, para cruzamentos, para brigar nessa bola aérea. Então é uma opção, é uma boa opção. E um cara que chega, assim, tendo a oportunidade da vida dele de jogar no Atlético. Exatamente, é uma situação interessante em termos de elenco, o Diego Costa não ficando, então o Atlético buscou uma reposição. Se não tem um nome, tem uma característica interessante, né? Essa questão da bola aérea é algo importante no futebol, seja na defensiva e principalmente na ofensiva, que é a função do atacante. Mas aí, eu vou trazer também o Alexandre Simões, porque o Atlético tá sem o Godin e sem o Vargas. Esses jogadores que foram convocados para compromissos, né? O Godin com a seleção uruguaia, o Vargas com a seleção chilena, e eles desfalcando essa parte da pré-temporada do Atlético. De alguma maneira, Simões, pela experiência dos dois, isso atrapalha um pouco para essa questão do entendimento de filosofia de trabalho do Mohamed ou não? Vão lá, servem as seleções, voltam e aí vão ter um tempo pela frente, Simões? Olha, o Pancer, eu acredito que não, até por um ponto, tá? O Godin e o Vargas são dois jogadores que a gente percebe isso na trajetória deles e que não é curta, né? E eles têm um entendimento tático muito grande. O Godin, pela passagem na Europa e não vinga no futebol europeu, principalmente num grande clube como o Atlético de Madrid, quem não tem esse entendimento, e o Vargas pela experiência. Jogador de seleção, cara que se deu muito bem sob o comando do Sampaoli, tanto em clube quanto na seleção chilena. A gente viu o Vargas, a importância que ele teve no Atlético de 2021, sob o comando do Cuca também, e exercendo várias funções.
O Vargas não foi um jogador de uma função no ataque, assim como o Léo destacou a questão do Hulk, o Vargas jogou centralizado, o Vargas jogou por um lado, o Vargas jogou vindo de trás, como quase que o próprio camisa 10, que é a camisa que ele usa. Então eu acredito que são dois jogadores muito experientes, com entendimento tático muito forte. Não iriam iniciar esse campeonato mineiro, com certeza. A única preocupação que eu fico, não do Godinho, porque o Godinho vinha treinando no CT da seleção uruguaia, o Cláudio Rezende trouxe isso várias vezes. Teve uma interrupção só no caso da Covid, mas treinou em casa. A questão do Vargas, é muito pouco tempo de treinamento, mas ele podia estar treinando também por fora, nas férias, né? Para poder encarar rodadas decisivas de eliminatórias, Pansieri. Isso é preocupante pela questão física, de alguma questão muscular que possa vir a acontecer com o Vargas. O Vargas, que tem essa característica mesmo, que o Simões colocou, e foi um jogador importante naquela reta final de Campeonato Brasileiro, especialmente os duelos também contra o Atlético Paranaense. O Savarino, como o Cláudio já tinha até comentado aqui, show de bola, o Savarino não foi convocado para a seleção venezuelana, é um atleta que está totalmente integrado, então, a essa pré-temporada do Atlético, que continua à tarde na Cidade do Galo, em regime de concentração. Até quarta-feira, todo mundo na cartilha do hermano, do Turco Mohamed. Show de bola.